Antes de entrarmos nesta palestra, quero que faças algo simples, mas poderoso. Desce aos comentários e escreve: eu comando a minha reação. Este é o teu compromisso inicial. É a primeira pedra na construção do teu autocontrolo. Agora, respira. Vamos começar. Não é a perda que destrói um homem menos, é o desespero. Não é a falha que acaba com ele, é o colapso emocional depois da falha. Não é o conflito que o derruba menos, é a explosão no meio do conflito. O verdadeiro inimigo não é o mundo, é a tua reação ao mundo. E este é o ponto onde os estoicos brilham como gigantes. Eles não reagem, menos respondem. Responder é escolha. Reagir é escravidão. Todos nós já fomos escravos das emoções. Todos já dissemos o que não devíamos, agimos como não queríamos e estragamos o que amávamos por não sabermos esperar. Mas um homem que conquista autocontrolo é um homem que começa a libertar-se da sua maior prisão, a impulsividade. A emoção é intensa, rápida, imprevisível. É como uma onda gigante. Pode afogar-te ou pode impelir-te para longe se souberes surfar. O estoico não foge das emoções. Ele olha para elas como natureza. Vento, chuva, relâmpago. Tu não paras uma tempestade. Tu atravessas a tempestade. A diferença entre o homem comum e o homem estoico não está no que sentem menos, é na forma como caminham debaixo da chuva interna. O comum corre, o estoico avança. O comum grita, o estoico respira, o comum perde-se. O estoico mantém o rumo. Autocontrolo não é frieza menos, é maturidade. Os fracos acreditam que autocontrolo é não sentir. É falso. É impossível. O que os fortes sabem é isto: sentir é humano. Obedecer ao que sentes é que te destrói. Raiva sente-se, ansiedade sente-se, medo sente-se, ciúme sente-se, frustração sente-se. Mas obedecer é escolha. O homem sem autocontrolo obedece ao impulso. O homem estoico obedece ao propósito. A emoção diz: faz já. A mente diz: não faças nada até veres claro. A emoção é um comando. A mente é o teu general. Segue o general. É ridículo como algo tão simples é tão poderoso respirar, mas respirar profundamente é o interruptor do autocontrole. Em 3 segundos consegues abrandar a mente, baixar a adrenalina, recuperar o foco, silenciar a impulsividade, ajustar o tom de voz, recuperar a consciência, a respiração. É o que separa o animal do homem. É o que transforma reações cegas em escolhas conscientes. Ninguém te ensinou isto na escola, mas os estoicos sabiam há 2000 anos. Respirar é tomar o volante. Enquanto não respiras menos, as emoções conduzem. Repara nisto. As pessoas tentam provocar-te para te desequilibrar. O mundo tenta tirar-te do eixo. As situações tentam puxar-te para baixo. Mas tu tens uma vantagem. Atenção, se aprendes a notar o que surge dentro de ti, a emoção perde o poder. Tenta explodir com raiva enquanto observas a raiva. Tenta ter ansiedade enquanto prestas atenção ao medo. Tenta ser impulsivo enquanto estás consciente da impulsividade. É quase impossível, porque a tensão é luz e nada sobrevive no escuro quando a luz acende. O homem que se observa torna-se invencível, porque a consciência é o princípio da libertação. Hoje, todos explodem, todos reclamam, todos dramatizam, todos se ofendem, todos se descontrolam. Mas tu
Tu estás a construir algo diferente, algo valioso, algo raro. Autocontrolo é masculinidade madura, é liderança, é força, é magnetismo, é autoridade interior. Um homem que comanda o que sente, comanda a própria vida. E quando comanda a própria vida, menos ninguém mais a governa. A maioria dos homens vive como se as emoções fossem uma força externa, algo que simplesmente aparece e decide tudo por eles. Explode, não tive controle. Desiste, não aguentei. Ataca, perdi a cabeça. Foge, não dei conta. E assim, o homem empurra a responsabilidade da vida inteira para algo que acontece dentro dele. Mas deixa eu te dizer a verdade crua. A vida de um homem só muda quando ele para de culpar o que sente e começa a assumir o que escolhe fazer com o que sente. Você sente raiva? Ótimo. Todo homem forte sente. Você sente medo? Excelente. Isso te mantém vivo. Você sente frustração? Normal. Isso te mostra que você quer mais. Você sente ansiedade? Comum menos. Isso revela que existe algo importante em jogo. O problema nunca foi sentir. O problema sempre foi entregar o volante da sua vida para o primeiro impulso que aparece. O estoico não é um homem frio. Ele é um homem responsável. Responsável pela própria energia, responsável pela própria resposta, responsável pelo próprio destino. E quando você assume esse tipo de responsabilidade, ninguém no mundo consegue te manipular menos, nem as emoções, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Autocontrole não é emoção fraca, é caráter forte, é maturidade emocional, é domínio masculino. Uma mente indisciplinada é como um quarto cheio de coisas espalhadas. Você tropeça, se machuca e nem sabe como começou. É assim que funciona internamente para milhões de homens. A pessoa fala algo simples e você interpreta como ataque. Uma situação normal acontece e você cria caos. Um medo pequeno surge e você transforma em tempestade. Um problema aparece e você aumenta 10 vezes mais. O drama não está na vida. O drama está na sua cabeça. Quando a mente não é treinada, ela cria monstros a partir de sombras. Ela fabrica inimigos a partir de memórias. Ela inventa ameaças a partir de suposições. E o preço disso? Ansiedade, procrastinação, explosões emocionais, relacionamentos destruídos, decisões precipitadas, perdas que nunca precisavam acontecer. Um homem estoico entende o seguinte: a mente só vira inimiga quando não tem direção. Dê direção e ela vira seu maior soldado. Direção se cria assim. O que realmente está acontecendo? O que eu estou imaginando que está acontecendo? O que depende de mim agora? Qual a ação mais racional? Quando você passa a conversar com a própria mente, não a obedecer automaticamente, menos a ansiedade perde força. A raiva perde velocidade. A impulsividade perde poder. A mente disciplinada é o início da liberdade. A mente indisciplinada é o início da autossabotagem. Os homens foram ensinados a esconder dor, a engolir, a fingir que está tudo bem, a sorrir quando o peito está rasgando, a seguir em frente mesmo sangrando por dentro. Mas a dor emocional não existe para te envergonhar. Ela existe para te transformar. A dor é um pedido do seu interior para você crescer. Você se frustra porque está pronto para um novo nível. Você fica ansioso porque está perto de um passo importante. Você sente raiva porque algo dentro de você exige mudança. Você sente medo porque está atravessando uma fronteira emocional. Você sofre porque existe uma parte de você que não cabe mais na vida que você está vivendo. A dor é uma mensagem e ignorar mensagens
sempre cobra um preço. Os fracos fogem da dor emocional. Os fortes perguntam: o que você está tentando me dizer? E quando você escuta, você cresce. Você sobe de nível. Você vira um homem mais sólido, mais consciente, mais inteiro. Não tema a dor emocional. Tema permanecer igual. As pessoas acreditam que calma é algo que você sente, que calma é um presente, que calma aparece quando tudo está bem. Mas calma verdadeira não depende de contexto. Calma é uma decisão consciente. É colocar ordem mental antes do caos externo. É organizar a respiração antes de organizar a situação. É escolher não ser arrastado pelo impulso. É escolher observar antes de agir. É escolher não entrar na guerra que existe apenas dentro da sua cabeça. A calma do estoico não é um dom, não é sorte, é treinamento. É fazer todos os dias o que o homem comum evita: pausar antes de reagir, analisar antes de falar, respirar antes de decidir, esperar antes de agir. Pensar antes de sentir a calma não serve para te deixar bonzinho. A calma serve para te deixar letal, porque te dá visão, estratégia, presença, domínio. O homem calmo vê tudo. O impulsivo vê nada. A verdade é simples, mas brutal. Se você não controla a sua mente, então a sua mente controla você. E uma mente descontrolada faz o homem perder oportunidades, relacionamentos, tempo, energia, propósito. Ela cria problemas que nem existiam, aumenta dores pequenas, inventa medos gigantes, distorce palavras, interpreta tudo pelo pior ângulo, sabota decisões importantes e paralisa movimentos que poderiam mudar seu destino. A mente é como um cavalo selvagem. Se você nunca aprendeu a montar, vai ser arrastado. Mas se você aprende a conduzir, a vida se torna mais leve, mais clara, mais forte. O ponto é, ninguém te ensinou a comandar a própria mente. Te ensinaram matemática, geografia, gramática, mas nunca te ensinaram a lidar com pensamentos destrutivos, com emoção explosiva, com impulsos que tentam te dominar. Então, pela primeira vez, escuta isso. Pensamento não é ordem. Pensamento é sugestão. É você quem decide se aceita ou não. Quando um pensamento negativo surgir, não aceite imediatamente. Observe, questione, pergunte. Isso é fato ou é imaginação? Isso é verdade ou é medo? Isso me fortalece ou me destrói? Um homem que questiona propriamente torna-se mais inteligente que ela. E quando isso acontece, você para de ser escravo e começa a ser líder. Você não nasceu para obedecer às reações. Nasceu para comandá-las. Você pode ser o homem mais disciplinado do mundo e ainda assim vai sentir nervoso, raiva, estresse, irritação. Isso faz parte. É humano. Mas a força real nasce quando você se recusa a permitir que esse estado temporário determine sua identidade, suas palavras, suas atitudes, suas escolhas. O homem que explode por qualquer coisa não é forte, é instável. O homem que fica agressivo quando contrariado não é poderoso, é frágil. O homem que perde o controle ao primeiro sinal de pressão não é corajoso, é vulnerável às próprias emoções. E deixa eu te explicar algo que ninguém te explicou. O nervoso não é sinal de fraqueza. A entrega ao nervoso é que é. O autocontrole começa no instante em que você diz a si mesmo: ok, estou irritado, mas não vou agir como alguém sem governo interno. Esse momento de consciência é ouro. É ali que o homem comum cai e o homem disciplinado cresce. Se você aprende a reconhecer que a emoção chegou, mas não participa da bagunça que ela quer criar, então você ganha um tipo de poder que a maioria dos homens nunca terá. Você se torna confiável. Você se torna
estável. Você se torna forte. Você se torna alguém que não trai a própria essência por causa de um impulso passageiro. A pressa emocional já destruiu mais vidas do que qualquer inimigo externo. A palavra dita sem pensar, a mensagem enviada no calor do momento, a decisão tomada sem clareza, a atitude impulsiva que dura um segundo, mas gera consequências por anos. Os homens confundem velocidade com força, impulso com coragem, urgência com importância. Mas a maioria das tragédias emocionais acontece justamente por causa da pressa de reagir. Nada que vem da emoção imediata é confiável. Nada. A emoção é como fumaça dentro do corpo. Obscurece a visão. E você tenta agir com a vista turva. O estoico compreende uma regra simples. Se é urgente emocionalmente, é duvidoso racionalmente. A emoção pede ação rápida. A sabedoria pede pausa. Um segundo de pausa já salva você. Um minuto de respiração já muda seu destino. Uma hora de reflexão já evita um desastre. O homem que reage rápido perde o que ama. O homem que responde no tempo certo preserva o que importa. A maturidade não está em reprimir, está em esperar. A maior parte dos homens tem medo do silêncio. Não do silêncio externo menos, mas do silêncio interno. Porque quando o barulho interno desaparece, você finalmente ouve a si mesmo. O verdadeiro você, sem máscaras, sem conflito, sem distração. E às vezes isso assusta, porque obriga você a encarar a verdade sobre os seus medos, a verdade sobre os seus vazios, a verdade sobre as mentiras que você conta para si mesmo, a verdade sobre os padrões que você repete, a verdade sobre as emoções que você nunca resolveu. Mas é exatamente aí que começa o autocontrole, na coragem de ouvir o que você normalmente evita. O silêncio não é vazio. O silêncio é clareza. Quando você aprende a criar silêncio interno, a vida passa a ter outro ritmo. A raiva demora mais para surgir. A ansiedade perde intensidade. A insegurança perde espaço. O medo perde autoridade. A impulsividade perde voz. Um homem com silêncio interno é perigoso, porque nada consegue confundir alguém que está em paz consigo mesmo. Ninguém te ensinou isto. Ser forte não é sentir menos. Ser forte é sentir sem perder a consciência do que você está fazendo. O fraco sente e afoga-se. O forte sente e navega. A emoção chega como água em onda alta. Se você tenta lutar, ela te derruba. Se você tenta ignorar, ela te puxa para baixo. Mas se você aprende a flutuar, ela te leva para frente. A força emocional não elimina o sentimento, ela ilumina o sentimento. E quando você consegue olhar para o que sente com os pés firmes no chão, você descobre algo poderoso. A emoção é passageira, mas você não precisa ser levado por ela. O homem forte sente, respira, entende e só depois age. Essa é a diferença entre viver consciente e viver em automático. E quem vive consciente, vive livre. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que não é o mundo que o está destruindo, mas sim a forma como ele reage ao mundo. É um choque silencioso que acontece lá no fundo, no lugar onde ninguém vê. Você começa a notar que sempre que perde a cabeça, a vida perde uma parte do sentido. Sempre que explode, algo dentro de você se fragmenta. Sempre que se descontrola, você entrega aos outros o poder de decidir quem você é naquele instante. E é então que surge a pergunta que poucos têm coragem de responder. Até quando você vai permitir que forças internas decidam seu destino? A verdade é que você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz com o que sente. E isso muda tudo. A raiva vai vir, a frustração vai vir, a ansiedade vai bater, o medo
vai tentar tomar conta. Isso faz parte da experiência humana. Mas se toda vez que uma emoção aparece, você reage como alguém que nunca treinou a própria mente, então está vivendo como um prisioneiro de si mesmo. Autocontrole não é sobre negar emoções, mas sobre não trair a sua essência quando ela surge. É sobre ter a coragem de segurar o próprio fogo interno até que ele vire luz, menos e não destruição. O homem que conquista a autoconsciência percebe que cada emoção traz uma informação e não uma ordem. A raiva te mostra que há um limite ultrapassado. A tristeza te revela algo que importa. A ansiedade te aponta um futuro sem clareza. O medo te alerta sobre algo que precisa de preparação. Nada disso existe para ser obedecido às cegas. Existe para ser analisado. Existe para ser transformado. Existe para te tornar mais forte, não mais fraco. E quanto mais você observa seu próprio funcionamento interno, mais percebe que não é escravo. Você é o comandante, você é o que decide quando age, como age e se age. Você não precisa mais jogar fora algo importante, porque um impulso pediu. Você não precisa destruir sua imagem, porque um pico emocional te empurrou. Você não precisa perder controle para provar força. A força verdadeira é silenciosa. Ela aparece na hora exata, da forma exata, com a intenção exata. E quando você finalmente entende isso, a vida deixa de ser caos e começa a ser estratégia. Você já reparou como a mente tenta te sabotar quando você está sozinho? Como ela cria histórias que nunca existiram, cria ameaças imaginárias, cria versões distorcidas da realidade? Isso acontece porque a maioria dos homens nunca aprendeu a olhar para dentro. Nunca aprendeu a lidar com os próprios pensamentos. Nunca aprendeu a reconhecer quando está sendo enganado pela própria interpretação emocional. Um pensamento negativo não é problema. O problema é quando você acredita nele sem questionar. A mente não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o hábito. Se você passou anos reagindo por impulso, ela vai repetir esse padrão. Se você passou anos explodindo, ela vai continuar disparando gatilhos. Se você passou anos cultivando medos, ela vai continuar apresentando cenários de derrota. Por isso, o autocontrole não começa no momento da emoção. Menos começa muito antes. Começa no treino diário de perceber o que a sua mente está fazendo sem que você perceba. Quando você começa a observar seus pensamentos, como quem observa o movimento de carros numa estrada, você percebe algo libertador. Você não é o carro, você é o observador. Você pode deixar passar, pode questionar, pode escolher. E nesse processo, cada vez que você escolhe não entrar no veículo do impulso, você ganha poder, ganha estrutura, ganha profundidade, ganha presença. Ganha o tipo de força que não pode ser tirada de você por nenhuma situação, nenhum comentário, nenhuma pessoa. Há um tipo de liberdade que só nasce quando você percebe que não precisa reagir a tudo que aparece na sua mente. Você pode sentir algo e, mesmo assim, decidir manter a postura. Pode sentir medo e, mesmo assim, seguir o caminho. Pode sentir raiva e, mesmo assim, manter o controle. Esse mesmo assim é um músculo emocional que poucos desenvolvem, menos o músculo que diferencia um homem comum de um homem raro. E quanto mais você desenvolve esse músculo, mais percebe que o controle emocional não te deixa frio, te deixa consciente. Ele não te deixa distante, te deixa focado. Ele não te deixa robotizado, te deixa presente. E é nessa presença que você deixa de ser uma reação ambulante e se torna um homem de verdade. Alguém cujo valor não depende do caos ao redor,
mas da solidez dentro de si. Ninguém te contou, mas grande parte do seu sofrimento emocional não vem da emoção em si, vem da resistência à emoção. É quando você tenta sufocar a raiva, e isso faz ela crescer. Quando tenta fugir da tristeza, e isso te enfraquece. Quando tenta negar o medo, e isso te paralisa. Quanto mais você tenta evitar sentir algo, mais preso você fica ao que tenta evitar. A emoção não foi feita para ser evitada, foi feita para ser processada. E o estoico é aquele que sente tudo, mas não se perde em nada. A raiva aparece, e ao invés de explodir ou reprimir, você observa. Por que isso me incomodou tanto? O que existe aqui que eu não percebi ainda? O que essa emoção está me mostrando sobre meus limites? A tristeza chega e, ao invés de afogar-se, você olha com clareza. O que isso revela sobre minhas prioridades? O que preciso soltar? O que preciso reforçar? A ansiedade tenta tomar conta e você responde com lucidez. O que estou antecipando? Como posso me preparar melhor? Qual é o próximo passo realista? Esse processo transforma dor em informação, informação em compreensão, compreensão em autocontrole e autocontrole em maturidade. Ser adulto emocionalmente não é ser alguém sem falhas, é ser alguém que não se perde dentro das próprias falhas. É fácil perder a cabeça quando algo te atinge. Difícil é manter a consciência no meio da tempestade. E é justamente nesse lugar difícil que nasce o homem raro. Porque tudo aquilo que você sente pode tentar te controlar. Mas nada daquilo que você sente é mais forte do que a decisão de permanecer consciente. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que passou anos lutando contra tudo, menos contra aquilo que realmente o derrubava, ele mesmo. Você confrontou pessoas, discutiu com o mundo, sentiu raiva de situações, culpou circunstâncias, mas nunca percebeu que a verdadeira batalha acontecia atrás dos seus olhos. E enquanto essa batalha interna estiver perdida, tudo lá fora sempre parecerá maior do que é. A verdade que ninguém te ensinou é que autocontrole não é sobre parar emoção, é sobre parar interpretação automática. A emoção chega como uma correnteza, mas a interpretação que você faz dela decide se você vai se afogar ou atravessar. Quando você sente medo e imediatamente pensa, não vou conseguir, esse pensamento não veio do medo, veio de um hábito antigo que você nunca confrontou. Quando você sente raiva e pensa, preciso responder agora, isso não veio da raiva, menos veio da sua incapacidade de suportar desconforto. Quando você sente ansiedade e pensa, vai dar errado, isso também não é ansiedade, é o condicionamento que você nunca reprogramou. O homem que decide olhar para a própria mente com seriedade percebe que grande parte das emoções negativas não são emoções, são ecos. Ecos do passado, ecos de traumas, ecos de inseguranças, ecos de versões antigas, suas, que você já deveria ter superado. E esses ecos continuam a mandar em você porque você nunca os enfrentou consciente. Você sempre reagiu no automático. Mas quando você decide observar, pausar, respirar e responder, o automático começa a perder força, a reação diminui, a clareza aumenta, a emoção deixa de ser ordem e vira apenas sinal. E você, pela primeira vez, assume o comando da própria experiência. Ninguém controla o mundo, mas poucos controlam o que o mundo acende dentro deles. Esses poucos são os que realmente crescem. Um dos maiores erros que a maioria dos homens comete é acreditar que autocontrole emocional é algo que se adquire apenas na hora da crise, como se fosse um poder
que você ativa quando tudo explode. Isso não existe. Você não controla nada no meio da tempestade se nunca treinou quando o céu estava limpo. A reação emocional não nasce no momento, menos nasce nos hábitos. Se diariamente você alimenta a pressa, vai reagir rápido demais. Se diariamente você alimenta a distração, vai perder foco em segundos. Se diariamente você alimenta a confusão mental, vai se desesperar com pequenas coisas. Se diariamente você alimenta pensamentos negativos, vai acreditar neles sem perceber. Se diariamente você alimenta impulsos, vai virar refém deles. Autocontrole não acontece porque você quer. Acontece porque você treinou, e esse treino não é glamouroso. Não tem aplauso, não tem medalha, não tem reconhecimento. É silencioso, é na sua respiração quando sente irritação. É no seu silêncio quando sente urgência emocional. É na sua postura quando tudo dentro de você quer cair. É no seu olhar firme quando a mente tenta fugir. É na sua decisão de não responder imediatamente. É no seu compromisso de não acreditar em tudo que pensa. Essas pequenas escolhas, repetidas, moldam um homem que não cede. E quando chega um momento grande, uma discussão, um ataque, uma perda, um caos, você já está preparado. Porque você não está reagindo pela primeira vez. Está simplesmente aplicando aquilo que praticou por meses, talvez anos. O homem que treina a si mesmo está sempre pronto. O homem que nunca treinou acha que autocontrole é sorte. Não é sorte, é disciplina emocional, é maturidade, é trabalho interno, é evolução. Na maior parte das vezes, você não sofre pelo que aconteceu. Você sofre pelo que construiu na sua mente depois que aconteceu. A situação é pequena, mas a interpretação é enorme. A crítica é simples, mas você transforma em ataque. O silêncio de alguém vira rejeição. O olhar de alguém vira ameaça. O atraso vira indiferença. Uma frase vira inimigo. E assim, você cria guerras emocionais onde não havia nada além de circunstâncias normais da vida. O sofrimento emocional exagerado não nasce do evento. Nasce da leitura emocional distorcida que você faz dele. E essa distorção existe porque você nunca foi ensinado a separar fatos de interpretações. O estoico sabe a diferença. O homem comum mistura tudo. Fato: a pessoa demorou para responder. Interpretação: ela não se importa mais comigo. Fato: alguém falou de forma ríspida. Interpretação: essa pessoa me odeia. Fato: você falhou em algo. Interpretação: eu sou incompetente. Percebe a diferença? São mundos diferentes, criados a partir do mesmo ponto de partida. O homem emocionalmente maduro não corre atrás da primeira interpretação que aparece. Ele questiona, ele espera, ele avalia. Ele sabe que sua primeira reação emocional quase nunca é a mais inteligente. Quase nunca é a mais real. Quase nunca é a mais justa. E por isso, ele não se entrega. Ele respira. Ele observa. Ele revisa a versão interna antes de agir no mundo externo. Isso se chama liberdade emocional. E a maioria nunca experimentou isso na vida. Há um tipo de força silenciosa que só nasce quando você decide parar de fugir daquilo que sente. A maior parte dos homens vive numa guerra contra a própria emoção. Tentam não sentir, tentam ignorar, tentam suprimir, tentam fingir. E quanto mais tentam evitar a emoção, mais ela se torna forte, mais ela domina, mais ela explode nos piores momentos. A emoção não quer ser ignorada, menos quer ser compreendida. Ela é como uma criança ferida. Grita, não para te irritar, mas para ser vista.
E quando você finalmente olha, quando você respira e encara aquilo sem julgamento, algo dentro de você muda. A emoção para de gritar. Ela mostra o que queria mostrar. Ela entrega a mensagem e vai embora. A raiva te diz onde estão seus limites violados. A tristeza te diz o que é valioso para você. A ansiedade te diz que você está vivendo sem clareza. O medo te diz onde você precisa desenvolver preparação. A frustração te diz que você está pronto para crescer mais do que pensa. Ninguém cresce evitando o que sente. Cresce quem mergulha dentro de si sem se perder, sem se afogar, sem fugir. Esse mergulho exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Quando você decide enfrentar a si mesmo com consciência, a emoção deixa de ser um inimigo interno e passa a ser um mapa que te guia para a melhor versão de você mesmo. Existe uma verdade que nenhum homem gosta de admitir, mas que, no fundo, sempre o acompanha em silêncio. A maior parte das suas dores não veio do que os outros fizeram, menos veio do que você não soube fazer com o que sentiu. A ferida não foi o problema foi a interpretação da ferida. O erro não te destruiu. O que te destruiu foi a culpa obsessiva. A perda não te derrubou. O que te derrubou foi o medo de nunca recuperar. Pessoas não te quebraram menos, foi a forma como você se agarrou às emoções que elas acenderam em você. A mente humana cria prisões perfeitas. Prisões onde o carcereiro é você mesmo. Prisões em que a porta está destrancada, mas você não sai porque acredita que está trancado. E essa crença vem de onde? Do hábito de acreditar automaticamente em tudo que sente. É como se a emoção fosse sempre verdade absoluta. Mas emoção não é verdade. Emoção é reação. E reações podem ser corrigidas, treinadas, organizadas, moldadas. Quando você entende isso, começa a desenvolver algo que poucos homens têm: a capacidade de reconhecer uma emoção sem virar refém dela. Você observa o que sente sem se identificar com aquilo. Você sente raiva, mas não se torna a raiva. Sente medo, mas não se torna o medo. Sente tristeza, mas não se torna a tristeza. Sente frustração, mas não se torna indigno. Esse distanciamento interno transforma tudo, porque você deixa de ser uma casa invadida pelo próprio fogo emocional e passa a ser o bombeiro menos consciente, eficiente, estratégico, lúcido e algo inesperado. Acontece quando você para de se confundir com o que está sentindo. As emoções param de te esmagar. Elas te atravessam sem te destruir. Elas te tocam sem te derrubar. Elas falam com você sem te controlar. Isso não é frieza. Isso é poder. A frieza é ausência de emoção. O poder é capacidade de sentir, sem perder a consciência. E esse poder muda a forma como você fala, pensa, decide, ama, age e existe no mundo, porque um homem que domina a própria reação deixa de ser levado pelas ondas internas. Ele se torna o próprio mar, profundo, inabalável, firme, cheio de força silenciosa. E quando você chega nesse nível de presença, as pessoas ao redor percebem. Elas sentem, elas respeitam, porque você já não é um homem que precisa provar o que é. Você simplesmente é. Há um ponto na vida em que você percebe que a maioria das suas batalhas nunca foram contra outras pessoas. Elas sempre foram contra versões antigas de você mesmo, versões que reagiam rápido demais, sentiam profundo demais, acreditavam fácil demais, explodiam cedo demais. E perceber isso é quase doloroso, porque significa
Admitir que grande parte do que você sofreu poderia ter sido evitado se tivesse entendido a si mesmo um pouco antes. Mas esse não é um pensamento para te culpar, é um pensamento para te libertar, porque você só consegue transformar aquilo que finalmente entende. A maior parte dos homens tenta controlar emoções sem antes compreender como elas funcionam. Tentam parar a raiva, sem entender que a raiva não nasce da situação, mas da interpretação da situação. Tentam parar o medo sem perceber que o medo é apenas a antecipação de algo que nem aconteceu. Tentam parar a ansiedade sem ver que a ansiedade é uma projeção criada por uma mente que ainda não sabe lidar com incerteza. A emoção não está ali para te destruir, ela está ali para te informar. O problema é que você aprendeu a interpretar informação emocional como se fosse emergência emocional. E não é. Nem tudo que a sua mente projeta é real. Nem tudo que o seu corpo sente é verdade. Nem tudo que o seu coração dispara é ameaça. A maior parte das suas reações são ecos do passado, não riscos do presente. Quando você começa a observar isso com maturidade, descobre que não existe emoção perigosa, menos existe interpretação apressada. A ansiedade que te engole perde força quando você aprende a respirar e perguntar: o que exatamente está acontecendo? A raiva que te domina perde poder quando você espera 5 minutos e percebe que seu impulso inicial era infantil. A tristeza que te paralisa se torna menos pesada quando você entende que ela apenas sinaliza algo que precisa ser concluído, não que sua vida acabou. O medo que te trava diminui quando você vê que ele sempre aparece um passo antes da evolução e nunca depois. A vida de um homem muda por completo quando ele entende que não precisa mais ser dominado pelos próprios alarmes internos. Ele aprende a ouvir sem obedecer, sentir sem se entregar, perceber sem agir imediatamente. Esse é o ponto onde um homem emocionalmente perdido se transforma num homem emocionalmente sólido. E quando você se torna sólido, as tempestades continuam chegando, mas você não cai mais com elas. Você apenas fecha os olhos, respira, se ajusta e permanece de pé. Existe uma força gigantesca escondida dentro de todo homem que sabe esperar. Não esperar de forma passiva, como alguém que se resigna ao destino, mas esperar de forma consciente, estratégica, madura. Porque as emoções pedem pressa, o impulso pede urgência. A carência pede imediatismo. A mente desordenada pede solução instantânea, mas nada que vale a pena nasce do impulso. Nada grandioso nasce de uma reação. Nada profundo nasce do descontrole. Você já percebeu que uma conversa que termina mal, quase sempre termina mal, porque as pessoas responderam rápido demais? Que uma decisão errada quase sempre nasce de uma emoção acelerada? Que um arrependimento quase sempre tem um tom de "eu sabia que não deveria ter feito isso"? Pois é, a pressa emocional é a maior inimiga da sua evolução. O homem que aprende a esperar, mesmo sentindo tudo por dentro, adquire um poder raro: o poder de ver com clareza enquanto está no meio da confusão. Ele não responde na hora que quer responder. Ele não ataca na hora que sente vontade. Ele não toma decisão na hora que o corpo grita. Ele entende que o corpo é rápido, mas a consciência é lenta. E ele escolhe a consciência, e essa espera consciente não é passividade, é domínio. É como segurar um arco esticado. Exige força, exige precisão, exige paciência. Se você solta cedo demais, erra. Se você solta na hora certa, acerta exatamente onde queria. A sua vida funciona do mesmo jeito. Reagir cedo demais só te faz errar. Esperar o momento certo transforma você em alguém que acerta com menos esforço.
quando você começa a segurar suas emoções com essa firmeza silenciosa, as pessoas ao redor percebem que você não é mais governado por impulsos. Percebem que você é alguém que pensa, avalia, escolhe, alguém confiável, alguém respeitável, alguém com presença. E, principalmente, alguém que não se trai mais por causa de sentimentos passageiros. Homens que sabem esperar carregam uma tranquilidade que beira o sobrenatural, uma calma que não depende do ambiente, uma lucidez que não depende do humor, uma força que não depende do momento. Essa força não nasce fora, menos nasce dentro. E quando nasce, ninguém mais tira. Por muito tempo você acreditou que precisava reagir rápido para não ser dominado. Acreditou que precisava responder imediatamente para não perder respeito. Acreditou que precisava elevar a voz para ser ouvido. Acreditou que precisava mostrar força para não parecer fraco. Mas a verdade, a verdadeira verdade, menos aquela que só aparece quando você começa a olhar para si com honestidade, é que tudo isso era medo. Medo de não ser visto, medo de não ser reconhecido, medo de ser ignorado, medo de não ter valor. E as emoções perceberam esse medo e começaram a governar você. Quando você sente algo e reage na mesma hora, isso não é força, menos é desespero. Não é presença, menos é fuga. Não é coragem, menos é descontrole. A reação instantânea é sempre uma tentativa de evitar olhar para o que realmente está acontecendo dentro de você. A maior força de um homem não está em ser rápido, está em ser consciente, porque rapidez emocional é impulso. Consciência é poder. Quando você começa a entender isso, as coisas mudam. O silêncio passa a te servir. A pausa passa a te proteger. A respiração passa a te centrar. A observação passa a te esclarecer. A espera passa a te fortalecer. E você começa a perceber que tudo aquilo que antes te tirava do eixo já não tem mais o mesmo efeito. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais profundo. Repare como fica diferente. Alguém te provoca, mas você não cai. Alguém tenta te manipular, mas você não se move. Alguém te pressiona, mas você não responde no ritmo dela. Alguém te desrespeita, mas você mantém sua postura intacta. E por quê? Porque você deixou de ser um homem que responde ao que sente e se tornou um homem que responde ao que decide. Um homem que se governa, governa tudo. Há emoções que chegam como tempestades e há emoções que chegam como veneno lento. As tempestades, você percebe. O veneno, não. O veneno emocional não te derruba de uma vez menos, ele te desgasta aos poucos. É aquela irritação que você não entende, aquele desânimo que aparece sem motivo, aquela vontade de desistir que surge no meio de algo importante. Aquela ansiedade leve que vai crescendo até virar algo maior. E a maioria dos homens nunca percebe esse veneno porque está sempre ocupado demais tentando manter aparências. Finge que está tudo bem quando não está. Finge que está seguro quando está inseguro. Finge que está forte quando está quebrando por dentro. Essa fachada emocional impede que você veja o que realmente precisa de atenção. Mas quando você para, respira e realmente olha para dentro, percebe algo que muda completamente sua relação com as emoções. Nenhuma emoção está ali para te destruir. Todas estão ali para te direcionar. O veneno não é veneno quando você escuta. É mapa, é aviso, é feedback da alma. A irritação te mostra onde a desorganização interna, a falta de energia, te mostra onde você está vivendo sem propósito. A ansiedade te mostra onde existe falta de estrutura. O desânimo te mostra onde você está sendo incoerente com você mesmo.
A tristeza te mostra onde existe ausência de verdade. O problema nunca foi a emoção. O problema foi você tentar silenciar o que ela estava tentando dizer. Quando você começa a escutar, tudo muda. Mas escutar a emoção não é acreditar nela, menos é interpretar. E quanto mais você interpreta com maturidade, mais começa a perceber que a maior parte do sofrimento emocional é desnecessária. Não vem da vida, vem da desatenção, vem da pressa, vem da falta de hábito de olhar para dentro, vem da falta de coragem de sentir sem se perder. Um homem que aprende a interpretar a si mesmo deixa de ser vítima das próprias marés internas. Ele se torna o barco, o marinheiro e o oceano, tudo ao mesmo tempo. E quem navega a si mesmo, navega qualquer coisa. Você já reparou que quase sempre o que te machuca não é o que aconteceu, mas sim o que você achou que aquilo significava? Alguém não responde sua mensagem e você pensa que não se importa mais. Alguém fala mais seco e você acha que te diminuiu. Algo dá errado e você acha que a vida está te punindo. Uma pessoa se afasta e você imagina que o problema é você. Mas nada disso foi dito. Nada disso foi confirmado. Nada disso é fato. É tudo criação da sua mente emocional. E a mente emocional é rápida, exagerada, dramática e profundamente influenciável pelos seus medos. É por isso que o estoico não se leva pela primeira interpretação. Ele sabe que ela é quase sempre a mais fraca, a mais imatura, a mais precipitada. Quando você para de acreditar na primeira história que sua mente cria, você começa a amadurecer emocionalmente. E amadurecer emocionalmente é o que separa um homem que sofre de um homem que cresce. A verdade é que você interpretou muitas coisas errado ao longo da vida. Você acreditou que pessoas te rejeitaram quando só estavam ocupadas. Você acreditou que fracassou quando estava apenas aprendendo. Você acreditou que era insuficiente quando só estava cansado. Você acreditou que tinha algo errado com você quando apenas estava evoluindo. As emoções criam narrativas. Você cria a realidade quando acredita nelas. Mas quando você começa a questionar de verdade algo libertador, acontece a emoção perde poder, porque você deixou de ser um servo obediente da sua própria imaginação. Um homem que questiona a sua emoção antes de agir se torna alguém que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo. E quando você chega nesse ponto, a vida deixa de ser um campo minado e passa a ser um terreno possível, administrável, compreensível, vencível. Nenhum homem se torna emocionalmente forte da noite para o dia. Não é um poder que surge, não é uma iluminação repentina. É o resultado de centenas de pequenas batalhas que ninguém vê, menos aquelas lutas internas onde você decide não reagir, decide não atacar, decide não fugir, decide não se perder. A verdadeira evolução acontece nesses micromomentos invisíveis. Aquele instante em que a raiva sobe e você respira ao invés de explodir. Aquele instante em que a ansiedade te pressiona e você espera antes de agir. Aquele instante em que o medo te aperta e você segue em frente mesmo tremendo. Aquele instante em que a tristeza te puxa e você permanece presente. Ninguém percebe isso de fora, mas por dentro é assim que um homem se fortalece. Não é levantando peso, é levantando consciência. Quando você escolhe manter postura, enquanto tudo dentro de você desmorona, você constrói fibras internas que não quebram nunca mais. Essa força emocional não é visível no início, mas com o tempo ela muda o seu olhar,
muda seu tom de voz, muda sua energia, muda sua presença, muda sua capacidade de tomar decisões, muda a forma como o mundo reage a você. Porque o mundo sente quando um homem está inteiro. Sente quando ele está centrado. Sente quando ele é confiável. Sente quando ele não é dominado pelo próprio mundo interno. Força emocional não é vantagem, é base, é estrutura, é maturidade. É aquilo que separa alguém que vive na reação de alguém que vive na intenção. E viver com intenção transforma absolutamente tudo. Chega um ponto da vida em que você percebe que não precisa vencer todas as batalhas externas. Precisa vencer a batalha de não ser destruído pelas internas. Você não precisa convencer ninguém, não precisa se justificar, não precisa provar seu valor para o mundo. A única prova que importa é a que você dá para si mesmo ao não se render às emoções que tentam te arrastar de volta para versões antigas. A raiva te chama para agir sem pensar. A ansiedade te chama para fugir antes de tentar. O medo te chama para desistir enquanto ainda está no começo. A tristeza te chama para se recolher mais do que deveria. O orgulho te chama para não ouvir ninguém. A carência te chama para aceitar qualquer coisa. A impulsividade te chama para destruir o que você levou tempo para construir, mas você não é obrigado a atender essas chamadas. A liberdade emocional começa no momento em que você percebe que a emoção pode gritar, mas você não é obrigado a obedecer. E quando você não obedece, algo incrível acontece. Ela diminui, ela passa, ela revela, ela te fortalece, ela te transforma. A emoção é como uma onda. Se você corre dela, ela te alcança e te derruba. Se você enfrenta de peito aberto, ela te atravessa e segue. A coragem não está em não sentir. Está em sentir tudo e, mesmo assim, permanecer inteiro. É assim que homens raros nascem. É assim que líderes internos surgem. É assim que você se torna alguém que não vive no caos emocional. Menos, mas no domínio emocional. Em algum ponto da sua vida, você precisa tomar consciência de que tudo o que você sente está te moldando ou te destruindo. Não existe neutralidade emocional. Toda emoção que você experimenta deixa marcas, cria padrões, forma caminhos dentro da sua mente. E se você não controla esses caminhos, eles começam a te guiar sem que você perceba. É assim que o homem acorda anos depois e não sabe como se tornou alguém irritado, ansioso, desconfiado, instável, sensível demais, impulsivo demais. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo lento, silencioso, imperceptível. E esse processo sempre começa quando o homem perde o hábito de se observar. Quando deixa de prestar atenção em como reage às situações pequenas do dia a dia. Menos porque é nas situações pequenas que você revela quem realmente é. Autocontrole não se mostra apenas quando ocorre um grande conflito. Ele se mostra quando você consegue manter sua presença ao lidar com aquele comentário tóxico, com aquele atraso que te irrita, com aquela crítica que te pega, com aquela frustração que tenta se transformar em explosão. É nesses momentos, aparentemente insignificantes, que o seu corpo quer reagir rápido e a sua mente quer seguir o impulso. E é nesses momentos que você precisa colocar ordem, porque cada vez que você pausa, respira, observa e decide conscientemente, você cria em si mesmo um músculo invisível, o músculo da maturidade emocional. Esse músculo define seu caráter. Ele define quem você se torna sob pressão. Ele define como as pessoas te tratam. Ele define como você se trata. Ele define como sua vida se desenrola
daqui para frente. A maioria dos homens não tem esse músculo porque nunca treinou, porque sempre se permitiu ser governado pelas emoções, porque acreditou que é assim mesmo, que eu sou nervoso, que eu sou ansioso, que eu sou impulsivo. Essas são desculpas. Desculpas que você usa para evitar confrontar a verdade. Você nunca aprendeu a dominar sua energia interna. Mas quando você começa a dominar essa energia, tudo muda. A raiva vira clareza. A ansiedade vira organização. O medo vira preparação. A tristeza vira profundidade. A frustração vira foco. As emoções deixam de ser tempestades, tornam-se ferramentas. E quando você chega nesse nível de domínio, você percebe algo poderoso. Nada do mundo pode te derrubar quando você é o comandante do seu mundo interno. Um dos maiores presentes que um homem pode dar a si mesmo é desenvolver a habilidade de permanecer presente, mesmo quando tudo dentro dele está tentando fugir. O impulso sempre tenta te arrancar do momento. Ele diz: resolve agora, responde agora, ataca agora, defende agora, foge agora. Esse agora emocional é a armadilha mais antiga do mundo. A mente emocional é imediatista. Ela quer aliviar a tensão, quer descarregar energia, quer validar inseguranças, quer se livrar do desconforto e, por isso, ela tenta te empurrar para decisões rápidas, conversas precipitadas, reações exageradas. Ela te torna um homem que não age por lucidez, mas por necessidade emocional. Mas existe um tipo de homem, menos um tipo raro, que aprendeu a domar o agora. Ele não reage na hora que a emoção manda. Ele não responde na hora que a dor chama. Ele não explode na hora que o orgulho pede. Ele segura. Ele observa. Ele permanece. Ele respira dentro do desconforto até que o desconforto não manda mais nele. Esse homem entende algo que a maioria nunca percebe. É no espaço entre sentir e agir que a verdadeira masculinidade se constrói. Quando você cria esse espaço interior, você se liberta. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa se defender o tempo todo. Não precisa revidar tudo. Não precisa retrucar. Não precisa vencer discussão alguma. Você escolhe seu momento. Você escolhe seu tom. Você escolhe sua energia. Você escolhe sua verdade. E o mundo começa a te perceber de outro jeito. Não porque você ficou arrogante, mas porque você ficou estável. Pessoas estáveis atraem confiança. Pessoas estáveis inspiram respeito. Pessoas estáveis geram presença. E presença é a forma mais alta de poder silencioso que um homem pode ter. Nesse nível de consciência, você não vive mais correndo. Você vive observando. Você vive entendendo. Você vive selecionando suas batalhas. E ao selecionar suas batalhas, você finalmente descobre que vencer não é sobre destruir o outro. É sobre não se perder no processo. A vida sempre vai te testar no ponto onde você é mais frágil. Não é vingança, não é punição, é evolução. Se você perde a cabeça com facilidade, a vida vai colocar pessoas que te irritam. Se você tem medo de rejeição, a vida vai te colocar diante de situações onde você se sente invisível. Se você é ansioso, a vida vai colocar você em cenários de incerteza. Se você é inseguro, a vida vai te confrontar com desafios que exigem confiança. E por não entender isso, muitos homens interpretam esses testes como injustiça, mas são convites para você evoluir além da versão que você tem hoje. A vida nunca vai permitir que você permaneça igual quando você nasceu para ser maior. Uma emoção só te derruba porque existe uma parte sua
que ainda não está fortalecida. E isso não é um problema. Menos. Isso é uma oportunidade. Quando você sente raiva demais, significa que existe um limite interno não respeitado. Quando você sente ansiedade demais, significa que existe falta de estrutura. Quando você sente medo demais, significa que existe uma área sem preparação. Quando você sente tristeza demais, significa que existe um capítulo que você não encerrou. Quando você sente frustração demais, significa que você está pronto para um novo nível. Em vez de fugir dessas emoções, você deve investigá-las. Perguntar: que parte de mim ainda não sabe lidar com isso? Que parte minha ainda não amadureceu? Que versão minha está sendo convidada a crescer? Porque autocontrole emocional não é rejeitar emoção, é crescer o suficiente para que a emoção não te destrua. E quando você cresce, você percebe algo libertador. A vida não estava te punindo, ela estava te treinando. Treinando você para ser alguém mais profundo, mais consciente, mais estável, mais líder de si mesmo. O homem emocionalmente maduro não é aquele que controla tudo. É aquele que se torna maior do que aquilo que tenta controlá-lo. Existe um tipo de força que não aparece em fotos, não aparece no corpo, não aparece na voz, mas aparece na forma como você lida com o próprio caos. É a força que nasce quando você percebe que o mundo interno é muito mais poderoso que o externo. E quando esse mundo interno está bagunçado, você pode ter dinheiro, amigos, status, conquistas menos, nada disso se sustenta. A maioria dos homens tenta organizar a vida fora, poucos tentam organizar a vida dentro. E é por isso que tantos acumulam frustrações, porque tentam construir uma estrutura externa em cima de uma fundação emocional instável. A identidade de um homem se mostra nos dias em que nada dá certo, na forma como ele fala quando está cansado, na forma como responde quando é pressionado, na forma como trata os outros quando está frustrado, na forma como se acalma quando tudo dentro dele está inquieto, na forma como retorna para si mesmo quando a mente tenta fugir. Esse é o campo onde homens comuns quebram e homens raros se fortalecem. O homem que tem autocontrole não é aquele que não sente, é aquele que não permite que o sentimento leve sua consciência, embora ele não abandona a si mesmo quando sente dor. Ele não se perde quando sente raiva. Ele não duvida de si mesmo quando sente medo. Ele não foge da vida quando sente tristeza. Ele permanece. Ele se observa. Ele respira. Ele se mantém inteiro. E essa integridade interna é o que te torna forte. Forte de verdade. Não forte por aparência, não forte por ego, não forte por imagem. Forte porque você sabe que, por mais que o mundo tente te pressionar, a decisão final sempre será sua, e a sua decisão vem de um lugar que o mundo não alcança. A sua consciência, você precisa entender algo que muda completamente a forma como você lida com emoções. Não é sua responsabilidade impedir que emoções apareçam menos. É sua responsabilidade impedir que elas decidam a sua vida. A emoção chega como visitante. Quem decide se ela fica ou não é você. Mas muitos homens abrem a porta e deixam que ela mande, que ela fale alto, que ela dite o rumo, que ela estrague relacionamentos, que ela destrua oportunidades. E depois dizem: eu não queria, mas foi mais forte que eu. Não foi. Não é. Nunca é. O que faltou foi maturidade emocional. E maturidade emocional é treino, não talento. Você não treina maturidade com frases bonitas. Você treina maturidade quando a raiva sobe e você escolhe não explodir. Quando a ansiedade aperta e você escolhe não fugir. Quando o medo grita e você escolhe
Não parar quando a impulsividade chama e você escolhe não atender, quando a insegurança tenta te encolher e você escolhe não se diminuir. É no momento da emoção, exatamente naquele instante crítico, que você molda quem você está se tornando. E sabe qual parte é mais intensa disso tudo? A vida te observa, seu caráter te observa, sua consciência te observa, e cada decisão que você toma quando está emocionalmente abalado envia uma mensagem ao seu próprio cérebro. Eu sou esse tipo de homem. Se você explode, você ensina seu cérebro que explosão é solução. Se você foge, você ensina que fuga é segurança. Se você desiste, você ensina que desistir é proteção. Se você reage, você ensina que impulso é comando. Mas quando você respira, observa, organiza e responde, você ensina que você existe acima da emoção. E quando o seu cérebro aprende isso, sua vida inteira muda. Um homem que existe acima da emoção não é frio, é livre. Há momentos na vida de um homem em que ele sente como se estivesse lutando contra algo invisível, como se estivesse sempre cansado, irritado, ansioso ou frustrado, sem perceber claramente o porquê. E é aí que muitos cometem o erro de culpar o trabalho, culpar os outros, culpar o relacionamento, culpar o passado. Mas a verdade é muito mais silenciosa e muito mais profunda. Você está cansado, não do mundo, mas o peso emocional que você carrega sem saber carregar. A maior parte do desgaste interno não vem do que acontece, vem do que você pensa sobre o que acontece. Vem da história que você cria dentro da sua mente. Vem das conclusões precipitadas que você tira. E quanto mais você vive nesse modo automático, mais pesado fica existir. Porque você não está vivendo, você está reagindo. Você não está se movendo por clareza menos, mas por impulsos. Você não está tomando decisões, está apagando incêndios. Você não está construindo, está só sobrevivendo emocionalmente. A verdade é que ninguém te ensinou a lidar com o que sente. Ninguém te mostrou como segurar a própria dor. Ninguém te disse que a raiva precisa de espaço para se acalmar, que a ansiedade precisa de direção, que o medo precisa de preparo, que a tristeza precisa de compreensão, que a frustração precisa de maturidade. Ninguém te ensinou menos, mas agora você sabe que precisa aprender. Quando um homem decide olhar para dentro de verdade, ele entra numa floresta emocional que evitou por anos. Ele percebe que sua raiva não é raiva menos, é cansaço acumulado. Que sua ansiedade não é ansiedade, é falta de estrutura interna. Que seu medo não é covardia menos, é falta de preparação emocional. Que sua tristeza não é fraqueza, menos é apego ao que precisa ir embora. E quando ele começa a ver isso sem julgamentos, tudo muda, porque a emoção deixa de ser inimiga e se torna mestre. E mestres não são combatidos, são ouvidos. Mas aqui está o ponto. Ouvir não significa obedecer. Significa entender. E entender é o que separa o homem destrutivo do homem estoico. Quando você entende o que sente, você deixa de reagir por impulso. Você responde com consciência. Você age com direção. Você mantém sua integridade mesmo quando tudo dentro de você tenta quebrar. E essa capacidade, essa firmeza, essa presença não é natural em ninguém. É construída, treinada, cultivada. E quanto mais você a desenvolve, mais percebe que é capaz de suportar o que antes te destruía, de atravessar o que antes te paralisava, de dominar o que antes te controlava. A força real não aparece no dia em que você está bem. A força aparece no dia em que você sente tudo.
e continua sendo quem você escolheu ser. Existe uma verdade desconfortável que a maioria dos homens tenta ignorar. Você é facilmente manipulado pelas suas emoções quando não tem domínio sobre elas. E a manipulação não vem apenas de pessoas, vem das memórias, vem do ego, vem da insegurança, vem do medo, vem da narrativa interna que você mantém sem questionar, vem da necessidade de ser aceito, vem da pressa de aliviar uma dor interna. É por isso que tantos homens tomam decisões ruins, não porque são incapazes, mas porque tomam decisões emocionais como se fossem lógicas, e nada destrói mais rápido do que confundir emoção com clareza. A emoção diz: fala agora. A clareza diz: espera. A emoção diz: desiste. A clareza diz: reavalia. A emoção diz: você não é suficiente. A clareza diz: você está cansado. A emoção diz: você foi rejeitado. A clareza diz: você interpretou errado. A emoção diz: você falhou. A clareza diz: você está aprendendo. A grande diferença entre um homem comum e um homem estoico está justamente aqui. O homem comum acredita no primeiro sussurro emocional. O estoico escuta, mas só age depois que a mente limpa a névoa interna. Você não foi feito para ser dominado por reações. Você foi feito para dominar intenções. E isso se aprende treinando o seguinte: gestos simples, menos, mas extremamente difícil no começo. Esperar. Esperar alguns segundos. Esperar a respiração voltar. Esperar o corpo desacelerar. Esperar a mente organizar. Esperar antes de agir. Esse pequeno ato é uma espécie de superpoder psicológico. Ele impede brigas, evita arrependimentos, salva relacionamentos, protege sua reputação, preserva sua energia, melhora todas as suas escolhas. A espera consciente é a marca do homem que governa a si mesmo. E um homem que governa a si mesmo se torna inalcançável para qualquer manipulação, interna ou externa. Porque quando você controla sua resposta, ninguém mais controla você. A mente humana é uma máquina extraordinária, mas também é profundamente preguiçosa. Ela quer atalhos, quer interpretações rápidas, quer conclusões confortáveis, quer sempre escolher a rota que dói menos. Por isso, quando você sente uma emoção forte, ela tenta te empurrar para uma reação que alivie a tensão imediatamente menos, mesmo que essa reação destrua coisas importantes. Por isso você grita, por isso você se afasta, por isso você ataca, por isso você desiste, por isso você se culpa demais, por isso você tenta fugir, por isso você tenta provar coisas que não precisa provar, por isso você age sem pensar. A emoção pede alívio, a maturidade pede consciência, a sabedoria pede paciência, a disciplina pede responsabilidade. A vida inteira muda quando você entende que o impulso nunca é a sua melhor versão, é sempre a sua versão mais assustada, a versão mais insegura, a versão mais infantil, a versão mais descontrolada, a versão mais frágil, a versão que não quer crescer, só quer escapar. Mas você não nasceu para escapar. Nasceu para se elevar acima do seu próprio caos. Essa elevação não é um ato grandioso, é um ato discreto, quase invisível, mas transformador. É quando você diz a si mesmo: eu não vou responder agora, eu não vou tomar decisão cansado, eu não vou acreditar nesse pensamento sem analisar, eu não vou deixar essa emoção me definir, eu não vou destruir o que construí, eu vou esperar minha consciência voltar. Você percebe
como isso muda tudo? Enquanto o homem comum atira no escuro emocional, o homem estoico acende uma luz antes de agir. Por isso, quando ele fala, as pessoas escutam. Quando ele decide, os outros respeitam. Quando ele reage, a reação dele tem peso. Quando ele está presente, todos sentem, porque ele não está reagindo, ele está dirigindo. Um homem que dirige a própria emoção, dirige a própria vida. Um homem que dirige a própria vida é raro, e tudo que é raro é valioso. Chega um momento em que você percebe que as emoções que você tenta evitar são justamente as que precisam ser encaradas para que você cresça. A dor que você ignora grita mais alto. O medo que você esconde se torna maior. A ansiedade que você tenta suprimir toma a frente. A raiva que você tenta negar vira explosão. Nada desaparece só porque você não quer sentir. O que você não resolve dentro de si sempre volta menos mais forte. E é por isso que a coragem emocional não é sobre enfrentar o mundo. É sobre enfrentar o que existe dentro de você. A coragem emocional é quando você, pela primeira vez, permite-se observar o que está tentando te arrastar. Ao invés de fugir do medo, você pergunta por que ele apareceu. Ao invés de evitar a dor, você tenta ouvir o que ela está tentando falar. Ao invés de se culpar pela ansiedade, você tenta entender de onde ela veio. Ao invés de tentar controlar tudo, você aprende a controlar a si mesmo. E esse processo é desconfortável, extremamente desconfortável. Porque olhar para dentro significa encarar verdades que você tentou varrer para baixo do tapete por anos. Verdades como: eu estou reagindo como alguém que fui no passado. Eu ainda tenho feridas que não fechei. Eu ainda carrego medos que fingia não ter. Eu nunca aprendi a me acalmar sem me agredir. Eu tenho inseguranças que disfarço com raiva. Eu machuco pessoas porque não sei lidar comigo mesmo. Essas verdades doem, mas são exatamente elas que libertam. Porque o homem que não confronta o que sente, vive preso. O homem que confronta o que sente, vive livre. Livre para escolher a reação. Livre para escolher o caminho. Livre para decidir quem quer ser. Livre para parar de ser quem o mundo tentou fazer dele. Livre para se tornar profundo, presente, consciente, estável. Esse tipo de liberdade não aparece de uma vez. Ela aparece aos poucos. Um pouco cada vez que você diz não ao impulso. Um pouco cada vez que você respira antes de falar. Um pouco cada vez que você acolhe a própria dor ao invés de desparrá-la nos outros. Um pouco cada vez que você coloca intenção onde antes havia apenas reação. E quando você menos percebe, descobre que se tornou alguém que não apenas sente menos, mas alguém que sabe o que fazer com o que sente. Esse é o verdadeiro autocontrole, a verdadeira força, a verdadeira masculinidade.